Olá, alunos, sejam bem-vindos ao canal da Astra Educa Enem. No conteúdo de hoje vamos estudar um tema muito importante dentro da análise de textos narrativos e que aparece com frequência nas provas do Enem, os tipos de narrador. Compreender quem está contando a história e de que forma essa narrativa é apresentada ajuda muito na interpretação de textos literários como contos, crônicas, romances e também em questões de análise textual. Antes de falar dos tipos de narrador, é importante lembrar que o narrador é a voz responsável por contar a história dentro de um texto narrativo. Ele é quem apresenta os acontecimentos, descreve os personagens, mostra o ambiente e conduz o leitor ao longo da narrativa. O narrador não deve ser confundido com o autor. O autor é a pessoa real que escreveu a obra, enquanto o narrador é uma figura construída dentro do próprio texto para relatar os acontecimentos. Dentro dos estudos de língua portuguesa, normalmente identificamos três tipos principais de narrador: o narrador personagem, o narrador observador e o narrador onisciente. Cada um desses tipos possui características específicas e influencia a forma como a história é contada e percebida pelo leitor. Vamos começar pelo narrador personagem. Nesse tipo de narrativa, quem conta a história é um personagem que participa diretamente dos acontecimentos. Isso significa que o narrador faz parte da história e relata os fatos a partir de sua própria experiência. Esse tipo de narrador utiliza geralmente a primeira pessoa do discurso, com o uso de pronomes como eu e nós. Quando o narrador personagem conta a história, ele apresenta apenas aquilo que viveu, viu ou sentiu. Isso acontece porque ele está dentro da narrativa e possui uma visão limitada dos acontecimentos. Ele não conhece necessariamente os pensamentos ou sentimentos de outros personagens, a menos que esses elementos sejam revelados por meio de diálogos ou observações. Esse tipo de narrador é bastante comum em memórias, autobiografias e também em muitos contos e romances. Ele cria uma relação mais próxima entre o leitor e a história, porque a narrativa parece mais pessoal e subjetiva. O leitor acompanha os acontecimentos a partir da perspectiva de quem vive a experiência. Agora vamos falar sobre o narrador observador. Nesse caso, o narrador não participa da história. Ele apenas observa os acontecimentos e relata o que está acontecendo com os personagens. Esse tipo de narrador utiliza geralmente a terceira pessoa do discurso, com pronomes como ele, ela ou eles. O narrador observador funciona como alguém que assiste à história de fora e descreve o que vê. Ele relata as ações dos personagens, descreve os ambientes e acompanha o desenvolvimento da narrativa, mas não revela necessariamente os pensamentos ou sentimentos mais profundos dos personagens. Isso significa que o narrador observador possui uma visão externa da história. Ele apresenta os acontecimentos de maneira mais objetiva, permitindo que o leitor interprete as ações e reações dos personagens a partir do que é apresentado no texto. Esse tipo de narrador é bastante utilizado em textos narrativos que procuram apresentar os acontecimentos de forma mais neutra, sem interferir diretamente na interpretação do leitor. O terceiro tipo é o narrador onisciente. A palavra onisciente significa aquele que sabe tudo. Nesse tipo de narrativa, o narrador possui conhecimento completo sobre a história e sobre os personagens. Ele sabe o que cada personagem pensa, sente ou deseja, mesmo que esses pensamentos não sejam expressos diretamente. O narrador onisciente também utiliza a terceira pessoa do discurso, mas possui uma visão muito mais ampla da narrativa. Ele pode revelar os sentimentos mais íntimos dos personagens, explicar acontecimentos passados, antecipar fatos futuros e comentar diferentes aspectos da história. Esse tipo de narrador permite uma compreensão mais profunda dos conflitos e das motivações dos personagens, porque o leitor tem acesso a informações que os próprios personagens podem não compartilhar entre si. Em muitos romances clássicos, o narrador onisciente é utilizado para explorar detalhadamente o comportamento humano e analisar as relações entre os personagens. Essa perspectiva permite ao autor construir narrativas mais complexas e aprofundadas. Além desses três tipos principais, também existem variações narrativas que podem combinar diferentes perspectivas ao longo da história. Alguns textos alternam narradores ou apresentam diferentes pontos de vista sobre os acontecimentos. Esse recurso pode tornar a narrativa mais dinâmica e ampliar a compreensão dos fatos. No Enem, a identificação do tipo de narrador pode aparecer em questões de interpretação textual. O estudante pode ser solicitado a identificar quem está contando a história,
Qual é a posição do narrador em relação aos acontecimentos ou de que forma a escolha do narrador influencia a construção do texto? Para responder esse tipo de questão com segurança, é importante observar alguns elementos importantes. Primeiro, é necessário identificar se o narrador participa da história ou apenas observa os acontecimentos. Depois, é preciso observar quais pronomes são utilizados no texto e verificar se o narrador demonstra conhecimento sobre os pensamentos e sentimentos dos personagens. Essas pistas ajudam a identificar o tipo de narrador presente na narrativa e facilitam a compreensão da estrutura do texto. Além de ajudar na interpretação textual, compreender os tipos de narrador também contribui para o desenvolvimento da leitura literária. Ao reconhecer a perspectiva narrativa utilizada pelo autor, o leitor consegue perceber melhor como a história está sendo construída e quais efeitos narrativos estão sendo utilizados. Portanto, os tipos de narrador representam diferentes maneiras de contar uma história. O narrador-personagem participa dos acontecimentos e relata a história em primeira pessoa. O narrador-observador apenas descreve as ações dos personagens em terceira pessoa. Já o narrador onisciente possui conhecimento completo sobre a narrativa e sobre os sentimentos e pensamentos dos personagens. Dominar esse conteúdo é muito importante para interpretar textos narrativos com mais segurança e também para se preparar melhor para as questões de linguagens no Enem. No próximo conteúdo do canal, continuaremos explorando outros conceitos importantes relacionados aos textos narrativos e à interpretação textual, conteúdos que aparecem com frequência nas provas do Enem e que podem ajudar vocês a melhorar cada vez mais o desempenho na área de linguagens.